Oi, oi, povo sexy, como é que vocês estão? Mais uma vez aqui, live pra vocês. Hoje eu quero trazer a primeira live desse mês falando da mulherada, que é final de março, dia 8 de março, tem a data do Dia Internacional da Mulher e o mês também é voltado para isso. Então eu decidi que hoje até o final do mês, provavelmente, eu vou trazer as lives sobre vários aspectos aí ao redor da mulherada. Então, é um assunto extenso, então ficariam lives muito longas se eu quisesse, né, mesmo que trazer o básico dos assuntos numa live só, num encontro só aqui com vocês. Então, vou realmente colocar um pouquinho em cada um desses dias. Deixa eu fixar aqui. E hoje eu quero começar essa série do mês da mulherada, trazendo um pouco dessas reflexões e um pouco de teoria, um pouco dos meus pitacos de sexóloga também, sobre mulheridade versus feminilidade. Então, teve 3 meses atrás, eu fiz uma live curtinha a respeito dessa reflexão de conceitos a respeito de feminino e masculino. Então, se vocês procurarem tanto aqui no Instagram quanto lá no canal do YouTube, tem um vídeo chamado, no meu canal, Separação entre Feminino e Masculino faz sentido? Então, foi mais uma provocação do que trazer respostas. E acho que é bem legal vocês retomarem, para quem não viu, e complementar aqui o que eu vou trazer esse mês. Além disso, no dia 8, que foi anteontem, o Dia Internacional da Mulher, eu tuitei, coloquei aqui no Instagram para vocês uma outra reflexão também. Hoje não é dia de celebrar beleza, delicadeza e sei lá mais o que. Também não é para romantizar mulheres guerreiras ou heroínas. Estamos cansadas. É dia de enfatizar a nossa luta diária por respeito, visibilidade e equidade. Nós só queremos viver em paz e sermos felizes. Então, muito se romantiza esse dia e muito frufru, muito rosa, muita flor, muito chocolate, né? E como se fosse uma data comemorativa. E na verdade ela é uma data política, é uma data para relembrar a nossa luta diária. Então que isso fique bem claro logo de cara, né? Eu posso até trazer na semana que vem mais do histórico, do porquê dessa data, que é bem interessante da gente relembrar a história, né? É importante. Pra gente avançar e também reconhecer o trabalho de outras pessoas que vieram antes da gente. Hoje eu trouxe algumas sugestões de alguns outros materiais que vão além do que eu trago aqui para vocês, né? Então, eu gosto muito de vídeos e podcast, mas principalmente vídeos. E acho que hoje em dia a maioria das pessoas também tem essa facilidade maior para se manter a atenção nesse tipo de conteúdo do que textos longos. Então, vou trazer algumas dessas sugestões aqui para vocês hoje, várias indicações. E trazer um ou outro ponto que eu achei bem interessante desses materiais, que não necessariamente resumem, mas que me chamaram a atenção para trazer hoje para vocês. Então, tem um vídeo da Fumaça, que é podcast de jornalismo de investigação, que foi da data de 18 de outubro de 2018. E é uma entrevista com a Linda Quebrada. Agora ela tá no BBB, eu não tô acompanhando, mas vira e mexe eu vejo
algumas falas dela, né, nas redes sociais e tudo. E tô achando bem legal, tá sendo um crescimento para muitas pessoas, acredito, escutar as falas dela. Ela é muito engajada, então ela não tem a obrigação de ensinar nada, mas a existência dela é uma resistência. Então, a gente cresce muito ouvindo pessoas como Lin. E ela retomou nessa entrevista um conceito muito interessante a respeito da reflexão sobre gênero. Ela colocou algo do tipo: ser mulher era ser em função de não ser homem. E também em função de ser dependente de um homem, né? Então, por muito tempo, se teve essa ideia de que o ideal, o perfeito, era o ser homem. E tudo que não fosse aquele homem era o imperfeito, era o inferior. E a gente ainda tem muito isso enraizado na nossa cultura machista e baseada no patriarcado. Se a gente vê até as ilustrações de livros de anatomia antigos, a parte interna dos órgãos reprodutores femininos, né, das fêmeas humanas, parecia muito um pênis invertido, né? Então, não só o canal vaginal, né, como esse encaixe aí, mas os órgãos todos internos, assim. Então, como a visão e a cultura interferem na ciência, interferem nos interesses de estudo e como esses vieses perpassam o resultado, né, disso tudo. E a gente ainda vê que o prazer feminino ainda é algo que é muito novo, né, a ser estudado. Então tem muita coisa muito nova que foi descoberta há pouquíssimo tempo e ainda tem muita coisa para descobrir dentro da ciência em relação aos corpos de fêmeas e também corpos que são de mulheres que não são mulheres cis. E essa coisa de não ser homem traz vários preconceitos, né? Traz a misoginia, que é esse ódio, repulsa, nojo do feminino, da mulher. Traz a LGBTfobia, né? Traz essa cartilha estanque, rígida do que é ser um homem dentro daquela cultura, naquele momento histórico, e desmerecendo quando não se encaixa naquele padrão, né? Que pelo colonialismo também se tem, e o patriarcado se tem essa coisa do no alto de tudo ali tá o homem hétero, cis, branco, rico, jovem, etc. Então, observando esse histórico, a nossa visão social e cultural, a gente consegue perceber essas ramificações de vários preconceitos que vêm, né, desse cerne aí do patriarcado e do colonialismo. Outra questão que ela colocou muito bem na entrevista dela é que os corpos que não são esses homens héteros, né, eles sofrem várias violências. Isso também foi falado em uma outra entrevista que eu já vou falar para vocês. Mas uma das violências que ela colocou como a que talvez seja mais cruel foi a criação da competição feminina, da competitividade feminina, né, da rivalidade feminina. Então, isso também é fruto do machismo, né, essa briga de mulheres entre mulheres, né? Enquanto os homens se juntam e se fortalecem, as mulheres vão se xingando e competindo para que sejam escolhidas por por um cara que as vai salvar. Também muita coisa baseada no mito do amor romântico, na monogamia compulsória. Então, engloba muitos fatores que acabam
trazendo muitos detrimentos e malefícios para a nossa saúde mental, social, relacional. E o contrário disso, que é o que se vem falando muito nas vertentes feministas, é da sororidade, que é dessa união entre as mulheres para se fortalecerem, para se empoderarem juntas, para passarem a ocupar todos os espaços, né, que a gente ainda tem dificuldade de acessar, muitos espaços, mesmo tendo aí mais ou menos a mesma quantidade de homens e mulheres no mundo, fora as pessoas que não se encaixam, né, nesses gêneros binários. E a gente vê estatisticamente essas diferenças. A desigualdade de gênero, ela é muito nítida no mundo todo, alguns países mais, outros menos, mas não existe país no mundo que tenha igualdade de gênero. Então, por mais que seja um país desenvolvido e com menos problemas nesse sentido, sempre se acha esse disparate aí. Então, é uma coisa ainda para se, né, que vem melhorando, principalmente desde a década de 60, 70, teve muitas lutas, revoluções, né, e lutas sociais mesmo, movimentos sociais, e que marcaram e que vem trazendo benefícios para a sociedade como um todo, mas a gente ainda tem muito que avançar. E mulheridade, ela é muito discutida ainda, né? É um conceito que ainda está se construindo, digamos assim. E aí, tem algumas pessoas que vão falar que o ser mulher tem que ser apenas o físico, né? O sexo biológico, o fêmea. Como se incluir outros corpos fosse tirar o espaço dessas mulheres cis. O que pra mim não faz sentido nenhum, né? Por isso que eu me identifico muito com a linha de feminismo interseccional. Porque vai observar o recorte de cada mulher e perceber que cada mulher é um conjunto de recortes que passa por desafios específicos, né? E tem necessidades específicas de acordo com esse combo que ela traz dos recortes sociais que ela está inserida. Ninguém falou em excluir mulheres hétero, cis, até porque a gente sabe que elas, né, fazem parte da maioria dessa população de mulheres. Então, para mim não faz sentido essa resistência em incluir todas essas mulheres, né? Mulheres trans, mulheres cis, mulheres de todas as cores, de todas as religiões ou faltas dela, enfim, não vejo muito sentido. E quando eu fui procurar mais material para hoje, eu encontrei alguns textos extensos, inclusive, nessa visão de feminismo radical, querendo impor essa questão de que é simplesmente o sexo biológico, né? E eu não sei nem onde é que elas enfiam as pessoas intersexo, por exemplo. É uma boa pergunta a se fazer para essas pessoas, né? E também sobre outras culturas antigas que já reconheciam no mínimo 3 e até 5 gêneros diferentes, e não essa coisa binária de homem e mulher. Então, em contraponto com isso, também tem a questão de Beauvoir, que fala que não nascemos mulher, mas nos tornamos mulher. Sim, mas em partes. Essa questão de só biológico ou só, né, construção social nos reduz. Nós somos seres biopsicossociais. Eu repito isso aqui de novo, porque nós somos biopsicossociais. E se a gente só olha para um desses fatores, a gente está ignorando uma grande outra parcela que nos interfere como seres nesse mundo. Então, não é só o biológico, não é só a construção social, né? É esse conjunto de fatores biopsicossociais que
nos faz sermos quem somos. Então, a gente tem que levar em consideração tanto a construção, quanto o psicológico, quanto esses fatores biológicos, a genética, o sexo biológico, etc. É bem interessante também da gente, que foi um dos pontos que a Lynn também trouxe na entrevista, da gente prestar atenção sobre a masculinidade nociva. Tem gente que fala de tóxica, mas eu gostei bastante desse termo que ela usou de masculinidade nociva, né? Que também vem reforçar esses estereótipos do que é ser um homem de verdade e que também é o que gera tanta violência contra esses corpos que não são os homens héteros e não são homens